Bom, vamos começar o nosso penúltimo encontro, né? Nosso ali encontro 25 a 30, dos capítulos 25 a 30, né? Nosso último encontro com relação ao livro, né? A gente fecha o conteúdo do livro hoje e o nosso penúltimo encontro, porque o encontro que vem tem algumas novidades aí que depois a Susan é a responsável. Ixi, meu Deus do céu! Mas antes da gente começar, vamos abrir a Bíblia em Atos 14, ler dos versos 21 a 23, um texto bastante importante, aqui que o Tim Keller ele vai trabalhar bastante em um desses capítulos, dos versos 21 a 23, com relação à plantação de igrejas. E aí, tudo bom? Vai dizer assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. É interessante aqui no Evangelho de Atos a dinâmica como Paulo ele vem trabalhando a igreja, a questão da liderança e também a organização da igreja como um todo. Desde o capítulo 13, né, capítulo 12 e 13, formada a igreja de Antioquia, que era uma igreja diferente da igreja de Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém formada pelos apóstolos, a igreja de Antioquia era uma igreja formada por pessoas de todos os lugares, como nós já vimos em alguns estudos, né? Tinha gente da África, judeus, romanos, gregos, você tinha ali uma diversidade maior e era uma igreja missional, né? Enquanto a igreja de Jerusalém era uma igreja nacional, você tem a igreja de Antioquia, que era uma igreja missional, tanto que eles estão reunidos no capítulo 13, um capítulo anterior aqui, eles estão orando, os líderes da igreja, e o Espírito de Deus então os incomoda e pede para separar Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Então, a partir daí, a partir dessa dinâmica, Paulo, ele, junto com Barnabé, eles vão plantar algumas igrejas. E eles vão plantar algumas igrejas a partir do modelo de Antioquia e não a partir do modelo de Jerusalém. E qual era o modelo de Antioquia? Que os líderes, um dos primeiros critérios era que os líderes, os presbíteros, ali os responsáveis, precisaria ter uma ação importante. Qual era a ação importante que os presbíteros precisariam ter? Uma vida de oração e jejum. Porque o verso 23 vai dizer: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, no capítulo 13, a igreja está reunida em oração e jejum, e o Espírito de Deus pede para que Barnabé e Paulo comecem a primeira viagem missionária. A partir disso, começa essa dinâmica de evangelizar, preparar líderes, orar e jejuar e discernir a vontade de Deus. Esse discernimento espiritual, ele faz toda a diferença na nossa vida, né? Porque é um discernimento a partir daquilo que Deus quer fazer na igreja e na sociedade, e não daquilo que nós queremos promover na igreja como organização. E quando muitas vezes nós queremos promover algo na igreja, a nossa vontade bate e diverge com a vontade do outro. E por vezes é possível que numa igreja constituída comece a haver briga de poder. Porque eu quero uma igreja de um jeito, o outro quer a igreja do outro jeito. Né? Eu quero uma igreja mais tradicional, o outro quer uma igreja mais avivada, né? Então, e quando há essa divergência ou esses conflitos, muitas vezes nós não estamos discernindo qual é a vontade de Deus, porque às vezes nos falta oração e jejum.
né? Então, isso é importante. Na reunião de líderes da ITA, um dos critérios que a gente colocou era que todos precisariam estar em oração e jejum. Para a gente fundamentar a nossa visão, missão, os valores, né? E isso foi muito importante. Eu já relatei na outra vez como houve uma convergência que para mim é um milagre, né? Pessoas diferentes convergindo assim tão rapidamente. Então, é importante a gente entender que igreja e liderar uma igreja é uma ação espiritual e não apenas organizacional, né? A organização ela é importante, mas igreja é um organismo vivo. Então, nós temos sempre essa dinâmica, né, entre a organização e o organismo. Biblicamente, nós somos um organismo. A organização é para ela estruturar o organismo, né? Então, nós temos templo, nós temos dia de culto, organização religiosa, líderes, estrutura financeira, tudo isso é para servir o organismo. O que acontece muitas vezes é que o organismo começa a servir a estrutura, a organização. A organização, nesse sentido, se torna mais forte e preponderante no organismo. E, na realidade, o que a gente precisa saber é que nós, como igreja e como líderes, nós precisamos buscar a direção do Espírito de Deus, como dizem em Atos 13, Atos 14, para, sim, depois disso, viver o organismo de Deus, aquilo que Deus quer fazer, através da organização e potencializados pela organização. A organização nos dá estrutura e nos dá fundamento, né, para o organismo. E é por isso que é importante, quando você olha o início do capítulo 13 e 14, tanto Paulo quanto a igreja está buscando a direção do Espírito Santo. Quando chega no capítulo 15, no final, Paulo ele fala assim, Barnabé, vamos viajar. Né? Ele não busca a direção do Espírito de Deus. E o que acontece na segunda viagem missionária? Uma racha. Uma racha, a briga entre Paulo e Barnabé. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Né? E ali, obrigado. E no centro da briga ali, João Marcos. Né? Então, sempre tem algo que vai divergir a gente. Então, quando você olha a formação da primeira viagem missionária, que é movido pelo Espírito de Deus, e a segunda viagem missionária, que é formada pelo Espírito humano, então há uma divergência, né? Logicamente, depois desse racha, né, Deus foi trabalhando na vida de Paulo, né? Ele vai reconhecer isso lá na segunda carta de Timóteo, né? O valor de João Marcos e tudo mais, mas o racha já tinha acontecido. Então, problemas no nosso meio vão existir? Vão. E vão acontecer naturalmente, porque nós somos humanos. A questão é como é que nós, como liderança, buscamos a direção de Deus e ter uma unidade nesse sentido para viver esse evangelho, viver a realidade do Senhor em missão e não a nossa vontade. A igreja que eu quero, né? A igreja que eu idealizo, ou a igreja que Deus quer formar em nós e através de nós. Então, isso é bastante importante, principalmente nesses últimos capítulos aqui, que o Tim Keller ele vai abordar sobre o movimento para além da igreja. Porque nesses últimos capítulos, dos 25 a 30, o que o Tim Keller ele vai abordar é como que essa igreja que ele vem trabalhando, do evangelho, da cidade, e que agora entra em movimento, como é que essa igreja ela vai para além da sua realidade, né? Da sua geografia local. Como é que essa igreja ela vive a sua missão em todos os ambientes, em todos os lugares. E mais do que isso, né, o Tim Keller ele vai trabalhar como que a igreja, como uma instituição em missão, ela trabalha de forma cobeligerante. Cobeligerância, todo mundo... Não, cobeligerância
É um conceito do Francis Schaeffer, que ele vai trabalhar que o crente ele tem que trabalhar em cobeligerância, ou seja, trabalhar em prol do reino, trabalhar com outras pessoas. Então, quando você está no seu trabalho, é possível que você trabalhe com alguém que não seja crente. O fato de você trabalhar com alguém que não tenha o mesmo pressuposto de fé que você, não impede de você trabalhar juntos. Você trabalha em cobeligerância em prol de algo. Você trabalha conjuntamente, mas vislumbrando o benefício de um todo. Não é somente o benefício pessoal. O que o Tim Keller ele vai trabalhar aqui também é como que a gente desenvolve uma cobeligerância institucional da igreja colaborando com algumas instituições em benefício de algo. Então, por exemplo, supondo que haja um problema aqui no nosso bairro de pessoas em situação de rua, por exemplo, e nós não sabemos trabalhar com pessoas em situação de rua, nós não temos competência técnica para isso, mas temos pessoas que têm um coração que podem colaborar com outras pessoas. Então, ao invés da igreja montar um projeto em alguma situação que ela não tem competência, ela trabalha junto com uma organização que tem competência para aquilo. Trabalhar de forma cobeligerante. Deu para ficar claro? Então, é isso que o Tim Keller ele vai fazer, que a questão da gente discutir igreja não é só para ficar com a gente, mas como que a gente expande isso. Maravilha? Então, é isso para a gente começar a nossa conversa, né, as nossas reflexões. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado a Deus pela tua graça, por esses encontros, da gente discutir sobre a tua igreja, falar sobre a igreja. A igreja é o lugar onde o Senhor nos planta, onde o Senhor quer que a gente floresça. A igreja é o ambiente onde nós desenvolvemos o conhecimento do teu evangelho como uma semente, ó Deus, e que essa semente, ó Deus, ela frutifique no nosso coração, que a gente possa, ó Deus, continuar vivendo a igreja, amando a tua igreja, possamos continuar dedicando nossa vida, nosso tempo, a nossa energia, ó Deus, para que a sua igreja se desenvolva e frutifique, ó Deus, na sociedade que ela está inserida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, vamos lá. O Evangelho, a cidade, o movimento. Só uma questão. Então, isso aqui, a gente vai dos capítulos 25 a 30. Eu vou passar rapidamente os capítulos 25 a 30, tá? Porque no último momento eu quero abrir aqui para a gente bater um papo, conversar. O conteúdo do Tim Keller aqui é bastante extenso, né? Então, eu quero conversar e mais com vocês acerca das impressões de vocês acerca desse livro, daquilo que foi trazido. E no último encontro ali da dia 20 de maio, na realidade é dia 27 de maio, fechamento e proposta de revitalização da igreja, que depois a gente vai explicar com mais detalhes, tá bom? Bom, o que nós vimos até aqui, né? Vimos que o livro é dividido em 3 partes: Evangelho, Cidade e Movimento. A primeira parte, a teologia a partir do Evangelho, né? As conceituações dele a respeito do que é o Evangelho, o papel da teologia nisso. Depois vimos sobre a renovação pelo Evangelho, como esse Evangelho ele deve ser encarnado, não é só um conhecimento cognitivo, um conhecimento especulativo, ele tem que ser um conhecimento encarnacional. Depois vimos sobre aí já partindo para a cidade, né, a contextualização do Evangelho. Vimos que esse Evangelho ele tem que ser contextualizado, né, na sua linguagem, na sua abordagem, mas principalmente entendendo a questão das necessidades da nossa época. Qual é a pergunta que as pessoas estão fazendo na nossa época? E se uma pessoa que não conhece o Evangelho entra na nossa igreja, será que tem 2 coisas? Será que, primeiro, será que eles entendem o que a gente está dizendo?
Será que eles entendem o que é o evangelho? E segundo, será que a gente responde às grandes demandas da vida deles? A pessoa chega na igreja com um problema no casamento, ou com um problema com os filhos, com um problema financeiro na empresa, com dilemas pessoais. Será que o evangelho que é exposto e vivenciado na igreja, ele responde de forma contextualizada as questões, né, da nossa época? E aí, com relação à quarta parte, isso aqui é importante porque não é só como nós contextualizamos, mas como nós vemos a cidade, né? Qual a nossa visão em relação à cidade. E aqui foi um momento importante porque a gente pode olhar como a cidade como um perigo e a gente construir um relacionamento interno para nos proteger da cidade, ou a gente entender a cidade para poder agir de forma missional. O engajamento cultural, né? Como é que nós respondemos à cultura da nossa época, e onde a gente falou bastante sobre o Zeitgeist. Lembra o espírito da época? O Zeitgeist, que é um espírito na nossa época, que confronta o espírito de Deus, né? E depois, no último encontro, nós começamos a falar sobre o movimento, a comunidade missional, a busca por uma igreja missional, e há uma diferença entre igreja missional e igreja missionária. Lembra? Qual que é a diferença? Missional nos coloca como parte da missão de Deus. Exato. Missionária é envio. Isso, a igreja missionária é a igreja que entende que ela envia missionários. Envia missionários e custeia esses missionários. Então, é sempre algo para fora de nós. E essa é uma questão que foi muito discutida com relação ao texto que fala ide e fazer discípulos, né, em Mateus 28, sobre irmos e fazer discípulos de todas as nações. Esse ide, no grego, na realidade, ele é indo. Né? Então, como é que é a missão de Jesus? É à medida que a gente vai, em todo momento da vida. Então, não é só uma questão de você sair daqui para ir lá fazer missão. Você faz missão onde você está. E fazer missão onde você está é a partir da sua vocação. Então, se você tem vocação para ser um gestor, né, você trabalha numa empresa, ali é o seu sacerdócio. E as pessoas que você se relaciona são as suas ovelhas. Então, essa é a vida missional. A missional é que todos nós somos missionários, participando da missão de Deus. E depois vimos ainda até o capítulo 24, paramos no capítulo 24, o ministério integrativo, né? Integrativo, o equilíbrio das frentes ministeriais, pondo as pessoas em contato com Deus, pondo as pessoas em contato umas com as outras, e a gente vai agora, a partir do capítulo 25, pondo as pessoas em contato com a cidade e em contato com a cultura. Logicamente, lembrando que o Tim Keller está falando de uma realidade norte-americana e nova-iorquina, né? Então, eu sempre trago alguns complementos de bibliografia, daquilo que vai ser abordado. Os 4 livros são importantes. O Tim Keller, A Justiça Generosa, A Graça de Deus e a Justiça Social. Alguém já leu esse livro? Alguém já viu? Já leu? Ele fala bastante sobre a questão da justiça, da nossa ação social. O John Stott, ele vai falar sobre a missão cristã no mundo moderno. Nesse livro, o John Stott ele vai falar algo bastante importante quando a gente fala sobre trabalho na sociedade, né? Que a gente pode desenvolver um trabalho social muito bom, mas pelos motivos errados e pecaminosos. Né? E ele vai trabalhar aqui bem sobre isso. O René Padilha, né, sobre missão integral, o reino de Deus e a igreja, como que nós integramos a missão em todas as esferas, e o próprio Tim Keller, como integrar fé e trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Isso aqui todo mundo conhece. Nós lemos. Leram, né? Ano passado. Na ITA nós também lemos.
Foi muito bom, assim, a gente trabalhou esse livro com os jovens, foi muito bacana. Pois bem, então, vamos lá, trabalhando o livro aqui do Tim Keller, quando ele coloca aqui, pondo as pessoas em contato com a cidade, e ele vai trabalhar focado nessa questão da justiça social, tem uma parte que ele diz assim: Jesus chama seus discípulos tanto a pregar a mensagem do Evangelho, o apelo a que todos se arrependam e creiam no Evangelho, quanto a alcançar o próximo com o Evangelho, suprir de modo sacrificial as necessidades do próximo, quer ele creia em Deus, quer não. Deixa eu colocar uma questão aqui. Uma das questões dos grandes debates na América Latina foi a respeito da justiça social. Por quê? Porque até então você tinha uma teologia que era norte-americana ou europeia e que não comunicava às pessoas, principalmente as pessoas da periferia. A partir disso, a partir da década de 30, e década de 40, começou um movimento tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Protestante sobre uma teologia que fosse mais compreensível às pessoas mais vulneráveis. Na Igreja Católica, então, essa discussão deu origem a alguns encontros chamados CELAM, né, que era o Concílio Episcopal Latino-Americano, que eram os concílios dos bispos latino-americanos e que não tinham acesso muito às conferências europeias. Eles começaram a reunir, e um dos encontros que foi em Bogotá, em 1962, eles começaram a desenvolver uma compreensão, 1968, melhor dizendo, uma compreensão a respeito de uma teologia latino-americana. Depois disso, foi formado um texto que expressasse essas angústias dos teólogos católicos latino-americanos, que foi sintetizado num livro chamado Teologia da Libertação, por Gustavo Gutierrez, em 1972. Teologia da Libertação, que deu origem ao nome de uma teologia latino-americana, a Teologia da Libertação. Todo mundo conhece ou não? Leonardo Boff. Exatamente, Leonardo Boff, dessa época. Paralelo a isso, teve também algumas discussões com pastores protestantes, falando a respeito de como integrar o evangelho com a justiça social. E o evento que marcou um dos concílios assim, dessas discussões foi o CLAD, em 1968 também, só que em Medellín. E aí, em 1974, há um marco com o Pacto de Lausanne, e que vai dar origem ao que se chama missão integral, certo? Por que eu estou colocando isso? Porque isso é o grande embate das igrejas, da teologia latino-americana, acerca do evangelho que vai para a justiça social. A perspectiva da teologia da libertação, com o pressuposto ali do Gustavo Gutierrez, ele usava a metodologia marxista para ler a sociedade. Ele fazia uma vinculação entre as concepções teológicas e o óculos do marxismo para dar resposta à sociedade. E essa relação, ela foi danosa. Por quê? Porque começou a entender que para você fazer justiça social, você tinha que usar a metodologia marxista de luta de classes. E luta de classe todo mundo sabe, né? O pobre, né, ali, o desvulnerável, fazendo revolução contra as riquezas. Calvino, ele pensava de maneira diferente, João Calvino, né? No texto das Institutas, ele vai dizer o seguinte, que o rico tem uma missão e o pobre tem uma missão também. Qual que é a missão do rico? A missão do rico é movimentar a sua riqueza, oportunizar o pobre, dar emprego, estudo, tanto que em Genebra foi feita a Universidade de Genebra, melhor dizendo, para que o pobre deixasse de ser pobre e um dia ele ascendesse e fosse rico. E qual que era a missão do pobre? A missão do pobre é trabalhar para o rico ser mais rico.
para dar mais oportunidade para mais pobres. Então, o que Calvino ele fala é que a riqueza tem que trazer convergência. A teologia da libertação é luta de classes. Deu para entender um pouco a diferença? A missão integral, ele vai ser mais reformado, ele não vai usar o marxismo como plataforma social, ele não vai entender que o objetivo do evangelho e das igrejas é promover justiça social, mas que a igreja precisa estar atenta às necessidades das pessoas, tá bom? Então, isso aqui é importante porque para que a gente não incorra no erro de achar que todo mundo que fala sobre justiça social é marxista, né? Justiça social está nos profetas, principalmente, né? Os profetas, eles falam sobre cuidar do quarteto da vulnerabilidade. Qual é o quarteto da vulnerabilidade dos profetas? Os pobres, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e necessitados, tá? É o chamado quarteto da vulnerabilidade. Então, lá os profetas eles já falavam sobre isso. Então, por isso que ele vai colocar aqui sobre pondo em contato com a cidade, mas eu vou fazer esse adendo sobre a nossa teologia latino-americana, que é importante a gente entender, tá bom? Então, nem toda a teologia latino-americana é marxista, mas 80% é. Mas nem toda é. A gente não pode colocar, tá bom? Infelizmente. Se você olhar as publicações da teologia da libertação, elas são muito extensas e foi hoje menos, tá? Mas já foi muito forte nos meios dos seminários, nos meios acadêmicos, foi muito forte. Muitos pastores foram formados nessa perspectiva. Graças a Deus, hoje, não tanto, né? Hoje a gente estuda a teologia da libertação, essas questões, mais como dado histórico do que como pressuposto filosófico, tá bom? Ponto as pessoas em contato com a cultura. Então, fé e trabalho. O Tim Keller ele vai fazer a pergunta na página 394. A pergunta para a igreja é esta: se cremos que Jesus é Senhor de cada área da vida, como treinamos nossa igreja na prática desse senhorio? É interessante isso, né? Porque como é que a gente treina os nossos profissionais para entender a realeza de Deus em cada área da vida? O seu sacerdócio. Então, por exemplo, a gente tem bastante pessoas nas nossas igrejas da área branca, né? Da área da saúde, né? Como é que a gente entende o senhorio de Cristo nisso? Como é que a gente entende que há uma missão nisso? Há uma missão? O que Deus quer fazer através de nós, com tantos profissionais em tantas áreas, em tantos hospitais, em tantos lugares, e com tanta competência? Será que há uma missão nisso maior ou é só uma profissão, né? Então, é essa pergunta que a gente precisa responder. Onde entra o senhorio de Cristo naquilo que Deus está fazendo no nosso meio, né? Então, é isso. E aí, no oitava parte, vai colocar aqui a dinâmica do movimento, o que do capítulo 27 a 30, ele vai trabalhar de forma mais institucional, né? Movimentos e instituições, a igreja como organismo organizado, a plantação de igrejas como uma dinâmica do movimento, a cidade e o ecossistema do evangelho. Bom, com relação ao capítulo 27, movimentos e instituições, ele vai falar sobre uma vocação institucional, que não só pessoalmente nós temos uma vocação, mas tem instituições que têm vocação. Então, na página 398, ele vai falar: uma igreja ou grupo de igrejas com uma dinâmica de movimento gera suas próprias conversões, ideias, líderes e recursos internos
para concretizar sua visão de ser uma igreja para a sociedade futura. É interessante o que ele coloca, porque às vezes a gente acha que igreja ela é monolítica, né? Tem que ser uma coisa só. E não, há uma diversidade de igrejas. Por exemplo, tem igreja que trabalha com o extremo do que nós trabalhamos. Estou tentando lembrar o nome daquele pastor. Nossa, é porque ele é amigo, eu esqueci. Que trabalha com movimento social, com pobres, construiu uma casa lá em Itacoaquecetuba. Capelete, Macarrão. Paulo Capelete, Macarrão. O Paulo Capelete, você vê que ele tem uma vocação, e a igreja dele também tem uma vocação específica. Todas as igrejas têm a mesma vocação que a dele? Não. E não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que ele, que a gente vai fazer mal feito. Não é verdade? Então, o que acontece é isso que ele está falando. Há igrejas que têm vocações. Então, tem igreja que tem vocação para trabalhar com tal classe. Né? Tem igreja que tem vocação para trabalhar com jovens. Então, há uma vocação institucional e que a gente precisa saber qual que seja a nossa vocação. Né? A nossa vocação é para trabalhar com asiáticos, com taiwaneses, é uma igreja para trabalhar com classe média, média alta, é para trabalhar com pessoas da área da saúde. Qual é a nossa vocação? E será que nós temos clareza em relação a isso? Pode falar. Eu acho que parte do pressuposto do que você falou no início, do jejum e oração, né, da gente ouvir qual é a nossa vocação, ouvir de Deus. Né? Não é porque eu acho, né? Não é porque todo mundo está sentado aqui, tem o olhinho puxado, e a gente acha que é isso. Né? Mas é bem aquilo do tanque de Betesda. Né? Jesus ele não atendeu a demanda de todos os enfermos lá, ele curou só um paralítico. Né? E ele poderia. Mas é nessa passagem que ele fala, né? Que eu só faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Exato. E é interessante isso, Henrique, porque a gente precisa discernir mesmo qual é a nossa vocação para o nosso tempo, né? Porque vocação também ela é flexível, né? Um tempo é uma coisa, outro tempo são outras demandas, né? E é por isso que a gente precisa mesmo ouvir a voz do Espírito de Deus e buscar isso em oração e jejum, na minha opinião, para a gente discernir qual é a vocação, para que caminho o Senhor quer nos levar e nos potencializar, né? Nos preparar para aquilo que Deus quer fazer na história. Então, e o Tim Keller ele vai dizer isso, é necessário a gente saber, é necessário a gente discernir da parte de Deus qual a nossa vocação institucional. E aí ele vai colocar aqui várias questões sobre a diferença entre instituição e movimento, né? Que muitas vezes a instituição ela é mais morosa, mais devagar, e o movimento ele é mais dinâmico, né? Então, como é que a gente equilibra isso? Hoje, né, de manhã você ligava a TV em qualquer canal de notícias, só aparecia um assunto. Príncipe Charles. Príncipe que virou rei, né? Agora é Rei Charles, né? O príncipe que foi coroado rei. George. E aí é interessante, e na Globo News eles estavam com uma discussão que eu achei interessante, né? Eles estavam discutindo assim, a realeza britânica, ela não é uma realeza de dinamismo, ela é uma realeza de tradições, mas a força dela está inclusive na tradição. O que atrai pessoas a todo mundo ficar olhando a coroação do rei Charles é a estabilidade da tradição. Então, quando fala sobre revitalização de igreja, instituição, movimento, a gente está dizendo que a instituição a gente tem que jogar fora, né? E que o bom é o movimento, até mesmo porque o movimento, uma hora, ela se estabiliza e vira uma tradição, uma instituição, né? Então, o que nós precisamos entender é o que
nos estabiliza e que nós não podemos abrir mão? Quais são as tradições que nos identificam e formam a nossa identidade? E que a gente fala assim, não, isso aqui é isso aqui. Isso aqui somos nós. Isso aqui não tem como a gente flexibilizar. E quais são os pontos de tradição que impedem nosso desenvolvimento? Então, esse balanço entre a gente discernir a instituição que nos dá identidade e estabilidade e o movimento que precisa gerar novas compreensões, uma inovação, é um balanço delicado e que a gente precisa discernir também, né? Ainda ele vai dizer nisso que desde o início a igreja era tanto uma instituição quanto um movimento. Essa natureza dupla da igreja está enraizada na obra do Espírito. Novamente, né? É o Espírito que torna a igreja ao mesmo tempo organismo vital e organização organizada. Um modo prático de entender esse equilíbrio é observar como o ministério de Jesus é realizado na igreja mediante seus ofícios. E aqui no livro ele vai abordar sobre os ofícios de Cristo, né? Quais são os ofícios de Cristo? De rei, profeta e sacerdote. E que esses ofícios, eles também precisam fazer parte da nossa existência, né? Eu agradeço, tá? Eu ia sair com torcicolo aqui. Então, os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Que a igreja, ela precisa entender que nós temos realeza. Né? Eu acho que eu falei isso no encontro passado, né? Que nós temos realeza. A igreja não é uma instituição como as outras, ou mais uma instituição. Nós temos realeza da parte de Deus. E a gente precisa ter bastante clareza em relação a isso, porque se nós não tivermos clareza em relação à nossa realeza, a gente vai se diminuir como instituição. Achar que nós somos só uma igreja. Ou a gente vai achar que para uma igreja ser boa, ela precisa ter tal tamanho. Não. A igreja, ela tem realeza porque Deus está no nosso meio. Deus se manifesta no nosso meio. E a gente precisa ter convicção acerca disso. Que cada culto que nós prestamos a Deus, é ali que Deus está se revelando, Deus está se manifestando. E com poder e glória. Se a gente não tiver essa convicção, se a gente não tiver a convicção de que é aqui o momento, é agora que Deus vai agir, a gente trata o culto como uma liturgia, como um ritual. E um ritual que muitas vezes é maçante e chato. A gente trata apenas da forma e não da sua essência. E a gente precisa entender isso como, principalmente as pessoas que estão à frente do culto, e nós precisamos passar isso para a nossa igreja. O momento do culto é um momento solene. É onde Deus vai se revelar. Por quê? Porque nós temos realeza da parte de Deus. E tendo realeza da parte de Deus, qual é o momento onde os três ofícios de Cristo estão presentes? No culto. Porque nós temos essa realeza, Deus age porque Ele é o Rei e Senhor das nossas vidas. E há o ofício profético. Aonde que está o ofício profético no culto? Na pregação da palavra, na direção do louvor. Quem dirige o louvor é profeta. Quem prega em nome de Deus é profeta. Porque a gente fala em nome de Deus. Há um livro muito importante, quando a gente trata sobre aconselhamento, que fala assim, quando Deus é grande, Deus é pequeno e os homens são grandes. Do David Powlison. Que normalmente, quando as pessoas vão falar em público, na igreja, eles têm medo das pessoas. Da aprovação das pessoas. E, na realidade, nós falamos a Deus. E por Deus.
E aí o livro ele vai tratar sobre a questão da aceitação das pessoas, né? Nesse livro, quando Deus é pequeno e os homens são grandes. Como que é o nome do livro? Quando Deus é pequeno, os homens são grandes. David Paulison, da editora Nutra. E aí, nós temos o ofício profético, mas temos ofício também no culto, o ofício sacerdotal, que é quando a gente ora pelas pessoas, né? A gente ora pelas pessoas. Na ITA, a gente instituiu, a gente fez toda a remodelação da liturgia do culto. E uma coisa que não tinha e foi estabelecida foi o momento de intercessão pelas necessidades das pessoas, né? Então, o que a gente fez? A gente separa um momento do culto que a gente ora por todas as necessidades, por todas as pessoas, né? A gente fez uma caixinha ali de oração, né? Alguém tem uma necessidade, coloca ali. Ninguém colocou, mas tudo bem. Ninguém colocou. Eles mandam por WhatsApp e aí sai no boletim, né? Os pedidos de oração. E aí o que acontece? Porque nós temos ofício sacerdotal. Então, quando a gente ora por alguém, em nome de Jesus, pela igreja, com toda a igreja, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. A gente precisa crer nisso. Né? Não é só mais uma oração. Então, quando ele fala que é mediante seus ofícios, tudo que a gente faz é por meio dos ofícios de Cristo. A realeza, o ofício profético e o ofício sacerdotal. Cada ação da igreja é por meio dos seus ofícios. Ainda, uma chave prática para manter um organismo organizado é experimentar um período de renovação na igreja ou na organização espelhado no renovo espiritual de uma pessoa. É necessário haver períodos para o que a Bíblia chama de renovação da aliança. Isso aqui que ele está chamando é o que a gente chama de revitalização, né? De renovação da igreja, voltar seu coração em oração, jejum, para buscar da parte de Deus, o que Deus quer fazer no nosso meio, o que Deus quer transformar, o que Deus quer renovar, seria isso. Aí no capítulo 29, a plantação de igrejas como uma dinâmica do movimento, plantação e revitalização de igrejas. O ministério normal de Paulo tinha 3 fases facilmente identificadas em Atos 14. A primeira é o evangelismo, 14:21, a segunda é a incorporação na comunidade, 14:22, e 3, o desenvolvimento de líderes, 14:23. Foi o texto que eu usei no começo, né, aqui na nossa primeira conversa lá, na nossa devocional, foi isso, né? São essas 3 fases que nós precisamos promover. E essa aqui, desenvolvimento de líderes, a gente muitas vezes fica só nos líderes ordenados, né? Mas a preparação de líderes precisa ser uma continuidade, mesmo que alguém não seja líder de ofício, né? Líder ordenado. E é por isso que uma vez quando a gente estabeleceu ali o conteúdo programático, o desenvolvimento pedagógico, a gente falou sobre das raízes aos frutos, né? Não sei se vocês lembram, da gente ter o conteúdo de raiz, de fundamento, o alicerce ali da consolidação do nosso conhecimento, o desenvolvimento relacional, que são os galhos, né? E a frutificação, que aí sim são os líderes, né? Os líderes que se tornam multiplicadores. Então, formar líderes, desenvolver líderes deve ser uma constante, e todos que começam na fé, um dia devem ser líderes ou, em outra linguagem, discipulador de alguém, para que seja multiplicador, senão vira uma árvore estéril. É alguém que nasceu, mas nunca frutifica, né? E, para finalizar,
a cidade e o ecossistema do Evangelho, a cobeligerância, né? Assim como o ecossistema biológico é formado por organismos, sistemas e forças naturais independentes, o ecossistema do Evangelho é formado por organizações, indivíduos, ideias e forças humanas e espirituais interdependentes. Então, nós somos um ecossistema, né? A cidade, as nossas relações viram um ecossistema. Um ecossistema claro no nosso meio é o presbitério. O presbitério é um ecossistema, com diversas igrejas, diversas forças que se unem por algum propósito. O Seminário Servo de Cristo é um ecossistema, né? Que os fundadores do Seminário Servo de Cristo, das igrejas chinesas e taiwanesas, foi uma aliança de forças para promover um conhecimento teológico aos seus líderes. Então, isso que ele vai trabalhar sobre a cidade e o ecossistema do Evangelho. Uma questão que eu estava vendo na Folha de São Paulo, tinha um autor que estava colocando sobre a organização da sociedade civil na pandemia, na questão do coronavírus, que a OMS decretou o final da questão pandêmica essa semana, né? Anteontem. E aí eles estavam falando como que na sociedade brasileira, especificamente, houve uma junção de forças na sociedade civil para a questão pandêmica, né? Como que foi juntando forças, os diferentes atores da sociedade em prol de um benefício. Então, por exemplo, a questão eu já trouxe isso aqui para vocês, né, que lá na faculdade de psicologia, a pandemia mudou a visão de muitos professores a respeito das igrejas. Então, quando eu falo que eu sou pastor, eu sou cristão lá na psicologia, vários professores, eles falam assim, olha, as igrejas foram os lugares ali onde as pessoas encontraram um grupo de apoio e rede de segurança, rede de relacionamento no momento crítico que foi a pandemia. Então, é muito legal isso, né? Porque a igreja faz parte desse ecossistema e ela comunica, né? Então, principalmente em momentos críticos como esse, né? Que teve em Ubatuba, aquele deslizamento, matou muita gente. O QG ali de toda a ação ali humanitária era numa igreja, né? E a igreja, uma igreja grande, abriu as portas, o pessoal dormia ali dentro do templo, né? O QG, toda a inteligência ali para o desenvolvimento era na igreja. Então, a igreja é a grande rede de apoio dentro do ecossistema da sociedade e que quando tudo está estável, a sociedade fala assim, a gente não precisa de igreja, não. A gente não precisa de fé. Mas quando dá um problema, quem que é a organização que Deus levanta para atender as pessoas? Igreja. Né? Então, isso é muito importante. E é isso, né, com relação aos 30 capítulos aqui do livro Igreja Centrada, né? Os 30 capítulos foi uma jornada. É um livro bastante denso, né? Eu já falei para vocês que esse livro do Tim Keller, A Igreja Centrada, é uma conjunção de vários livros dele, né? Então, ele pegou todos os conteúdos e colocou para colocar no livro. E o livro do Tim Keller, se a gente fosse colocar no espectro teológico, ele está dentro do guarda-chuva que a gente chama eclesiologia, é a teologia da igreja, né? Então, e uma teologia da igreja contemporânea, né? Porque ele não trata apenas no aspecto teológico, né, das definições do que é igreja e tudo mais. Ele coloca de forma prática. Então, é um livro muito bom, mas bastante denso.
e que para você explicar esse livro em poucos encontros, né, é mais complexo. Mas deu para ter uma noção acerca do que o livro trata, né? Então, a gente vai orar agora, né? E vamos encerrar essa primeira parte. E na segunda parte, aí a gente vai conversar sobre os 3 pontos, né? O Evangelho, a cidade e o movimento, e o que isso tem a ver com a IVN. Que isso é o mais importante, né? O que isso impacta na gente? Ou não impacta nada, né? Ou falou assim, foi legal conhecer o Tim Keller, né? Mas a gente vai conversar aí depois do intervalo, tá bom? Vamos orar? Susan, você ora pra gente? Pai, obrigada por esse momento tão precioso, principalmente pela vida do pastor Fábio Ito, que tem dedicado seu tempo a esse tema, ajudado igrejas que estão confrontando com o mundo moderno e que estão em momentos de dilema, e oro para que o Senhor possa fortalecê-lo, o Senhor possa dar graça sobre esse trabalho tão importante que ele está fazendo, e que essas lições, esses momentos, apesar de curtos, sejam tão preciosos e densos, e que faça com que essa igreja possa refletir e usar esses tópicos, discutir, rediscutir, meditar, orar, e que nós possamos jejuar para buscar a tua direção e que isto se frutifique, Senhor. Não seja uma lição estéril em que ouvimos e jogamos no ar, Pai. Seja algo que esteja enraizado em nossos corações, possa crescer e que cada líder ou futuros líderes possam abraçar esse movimento para que a Igreja Vida Nova seja uma igreja revitalizada, não moderna, não tradicional, mas uma igreja de Cristo. Assim, oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.